Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, e com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso 1190. A falange, os nossos guias, nos iluminando a cada um de nós e a nossa família. Sempre fazemos uma leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 114. Fraternalmente amigos. Finalmente, sejam todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, profundamente misericordiosos e afáveis. Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. A experiência de conferir o degrau diverso na interpretação da vida pode não haver qualquer dúvida. Amadureceste o raciocínio e percebes determinados aspectos da realidade que os circunstantes ainda não conseguem assinalar. Estudaste, conquistando títulos de que, por enquanto, muita gente não dispõe. Ouviste a ciência e alcançaste visões renovadoras, presentemente, defesas a quantos não conquistaram oportunidades iguais às suas. Estudaste, anotando problemas que muitos dos melhores amigos estão distantes de conhecer. Sofreste, aprendendo lições, por agora inapreensíveis pelos companheiros acomodados a inocentes enganos da retaguarda. Trabalhaste e adquiriste habilitações que os próprios familiares gastarão muito tempo para atingir. Certo que a tua posição é inconfundível, tanto quanto o lugar do próximo é caracteristicamente individual. Entretanto, seja qual a condição em que te encontres, podes estender os braços unindo-te aos semelhantes, além da compreensão e do auxílio mútuo. O apóstolo não diz, sejam todos na mesma altura, mas sim, sejam todos fraternamente unidos. Não nos exige, pois, que o evangelho venhamos a ser censores ou escravos uns dos outros, e sim, nos exorta que sejamos irmãos. Lição número 114. Fraternalmente amigos. Finalmente, sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, profundamente misericordiosos e afáveis. Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Minhas irmãs, meus irmãos, esse capítulo 114, fraternalmente amigos, ele nos convida a um olhar, né? Nos convida a um olhar ao próximo de forma sublime, de amor, compaixão e paciência. Todos nós somos filhos de Deus, portanto, irmãos, a quem devemos amar, respeitar, ajudar e servir, em nome do Senhor e da fraternidade, que deve reger nossas ações e nossas vidas. Não tenhamos medo em estender as nossas mãos ao nosso próximo, porque um dia uma mão foi estendida a nós com amor e compaixão. Tenhamos paciência e compreender que um dia cada um de nós também tivemos trajetórias diferentes, caminhos que levaram ao crescimento, seja pelo amor, seja pela dor. Sejamos mais pacientes em compreender que a evolução de cada um pertence a ele mesmo. Sejamos amigos, fraternos, um com os outros, compreendendo, respeitando a evolução de cada um. Podemos e devemos estender a nossa mão, não para arrastar, obrigar, mas sim para auxiliar. Sejamos pacientes, como Jesus foi conosco e é conosco. Exemplo maior não há. Caminhou sempre junto dos irmãos que o cercavam, e nunca lhe colocou melhor do que ninguém, e sabia de todas as nossas fragilidades. Ele nos convida nas palavras o despertar individual e coletivo. Ele fala, sedes perfeito, e continua, buscais e achareis.
Ele sempre será um exemplo para todos nós. Então vamos nos unir, cada um com sua fé, consciência, vivência, conhecimento, e estendemos a mão ao nosso próximo. Vamos olhar com amor, com paciência, com humildade, para dentro de nossos lares, para as nossas esposas, para os nossos esposos, filhos, filhas, irmãos, pais, mães, familiares, e falarmos para nós mesmos: Senhor, me ajude a entender, a compreender o meu próximo, para caminhar junto, seja pequeno ou grande o caminho. Estaremos juntos, cada um na sua evolução, mas todos em um só caminho, que é o teu, Senhor, o caminho do amor. Então, esse capítulo, ele faz uma reflexão, né? Foi esse pensamento, essa introdução que eu refleti, e nós, seres humanos, né, temos um hábito de acharmos que as pessoas, os nossos irmãos, têm que pensar da mesma forma que pensamos. Muitas das vezes falar da mesma forma que falamos, agir. E não é bem dessa forma. Cada um de nós adquirimos, ao longo de nossa vida, de nossa vivência, seja nessa encarnação e seja de outras, um conhecimento, né, um amadurecimento do nosso espírito. E assim estamos colocando em prática. E às vezes até nos entristecemos ao olhar para o nosso próximo, seja ele nosso filho, nosso marido, nossa esposa, seja ele aquele que até desconhecido é para nós. E falamos para nós mesmos, porque às vezes o falar para nós em segredo em nossa mente, às vezes é como um grito. O nosso pensamento ressoa como um grito. Ele só não usa a nossa corda vocal. E falamos assim: por que que o Marcelo ainda não despertou para o caminho? Por que que o Marcelo ainda acordou para as coisas que estão tão evidentes no caminho dele? Ele vai sofrer muito. Mas temos que compreender que um dia nós fomos o Marcelo. E que hoje nós somos um pouco melhor. E que hoje nós podemos olhar, não por cima, mas sim igualitariamente, para aquele Marcelo que um dia crescerá como nós, exercendo assim a paciência, a tolerância, a humildade, o amor para com Marcelo, para todos aqueles que à nossa volta cercam, sejam eles amigos, família, filhos, parentes. Então esse é o convite que eu faço a cada um de vocês hoje, irmãs e irmãos, para que possamos elevar a nossa mente ao nosso Pai maior, a Deus neste momento, pedindo esta compreensão, essa simplicidade em nossos seres, porque não somos melhores do que ninguém, não somos maiores do que ninguém, nós somos apenas seres humanos que estamos em crescimento. E à nossa volta temos vários e vários irmãos, encarnados e desencarnados, que estão na mesma condição nossa. E que um dia, se hoje não tem, atingirão a nossa consciência. E que nós não vamos parar por aí. Vamos amanhã atingir horizontes jamais por nós pensados. Mas vamos conseguir. Mas com amor, com serenidade, com paciência, compreensão. Dentro dessa prece de hoje, eu peço ao nosso Senhor Jesus Cristo que derrame em cada um de nós esta consciência, esta humildade que Ele veio na Terra nos ensinar e trazer. Essa simplicidade de olhar para o nosso próximo como se estivéssemos olhando para nós mesmos. E pensarmos que um dia uma mão nos levantou e a nossa mão levantarás aqueles que precisarem de nós. Ó Mestre amado Jesus, Pai Celestial,
Trabalhadores da Falange Unidos para o Bem, Pai Tomé, neste momento de muita reflexão, amor e positividade, pedimos ao Divino Mestre Jesus a luz do conhecimento, não para sermos melhores, mas sim para levar o conhecimento àqueles que ainda não saibam. Senhor, nos tornais grande, não grandiosos para fazermos uma sombra no próximo, mas sim para caminharmos lado a lado com o Senhor. E que aquele que ainda não aprendeste os vossos passos, Senhor, que nós, que aqui estamos ainda a engatinhar, possamos ensiná-los. Mas nos dê a força, a fé, a humildade, para entendermos que não somos melhores do que ninguém. Somos apenas filhos do Senhor, que nos criou e que nos orienta em nossa caminhada. Caminhada é essa, Senhor, que peço a tua misericórdia em nossos lares, em nosso leito familiar, trazendo a paciência, a tolerância, a humildade. Sabermos ouvir mais do que falar, para sermos assim grandes, grandes dentro da humildade, e não por tamanho. Porque nós somos iguais, não somos melhores do que ninguém. Senhor, nos ensina a acender a nossa luz, não para queimar ou ofuscar os olhos daqueles que nos veem, mas sim para iluminar o caminho de todos nós. Ensina, Senhor, que os nossos passos serão largos e às vezes tranquilos devagar. Tudo vai determinar quando e quem estará ao nosso lado. Porque como um grande amigo sempre nos falou, sempre um pastor, ao rebanhar vossas ovelhas, olhando para trás, viu que uma desgarrou e não acompanhou a todas as outras. E assim um bom sábio parou, colocou em segurança essas ovelhas que ele guiava e foi até a outra desgarrada para ajudá-la, para acolhê-la, para envolvê-la junto ao rebanho. E sabendo assim que cada um caminha dentro do seu tempo, mas nós nunca podemos deixar ninguém para trás, porque o Senhor nos ensinou assim, e o Senhor nos conduz assim. Senhor de divina bondade e misericórdia, peço a nossa Falange Unidos para o Bem, para abençoar o nosso lar, fortalecei-os o nossa mente, o nosso espírito, que as nossas orações possam frutificar a nossa água, energizando-as com os remédios necessários para o nosso corpo físico, espiritual, mental. Senhor, que a vossa luz se acenda sobre todos os hospitais, sobre todos aqueles nossos irmãos que estão à procura da força para fazer a travessia para o grande mundo espiritual. Senhor, que os vossos trabalhadores de paz, de amor, de humildade e esperança estejam ao lado deles, como o pastor junto às suas ovelhas, não deixando ninguém para trás. Senhor, envolva o nosso novo céu, as nossas crianças, aos nossos acolhidos, que o Senhor nos presenteastes com amor, com fé e confiança em nossa tarefa. Envolvo também a todas as crianças, a todos os lares, a todos os nossos irmãos que não têm teto, Senhor. Encorajai-vos, porque tudo passa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso sagrado santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai-vos as nossas ofensas, nos ensinando a perdoar aqueles que têm nos ofendido. Não deixei-vos, ó Pai, cair em novos erros, mas livre-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Porque o Senhor é a vida, a verdade, a fé e a esperança. Obrigado, Senhor. Que Jesus abençoe a todos vocês e ao lar de vocês todos.